Olá pessoal, nós vamos trabalhar aqui e tentar exemplificar um pouquinho os conceitos de vetores, né? O conceito de matriz e de um vetor de registros, tá? Só para ficar bem mais claro e poder ajudar vocês a fazerem a atividade de vocês, tá? Bom, lembrando, né? O que nós estávamos visto anteriormente ali, a parte teórica, é que um vetor é um tipo de coleção de elementos, né, do mesmo tipo, ou homogêneo, né, que tem posições. Bom, vamos considerar aqui uma linha do Excel. Eu vou considerar essas 4 posições aqui. Tá? Eu vou colocar aqui todas as bordas dele, né? E vou dizer que aqui é a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Bom, ele tem 4 elementos, porém as posições dele começam com 0, então ele tem a posição 0, 1, 2, 3, ok? Beleza. Vamos pensar o seguinte, ó. Bom, eu posso colocar aqui na posição 0 desse elemento, né, um elemento inteiro, que nós estávamos criando um array do inteiros, eu vou colocar um 7. Bom, na posição 2 aqui, ou de índice 1, eu vou colocar um valor 6. Tá? E só para não ficar uma sequência assim, eu vou colocar aqui um número 13. Tá? E na última posição aqui, 17. Beleza? Bom, então, a gente pôde ver aqui que, por exemplo, um array, né, é como se fosse aqui uma linha do Excel, tá, que nós estamos vendo aqui, que contém valores sempre do mesmo tipo, com um específico, e cada posição tem o seu valor, ok? Bom, esse seria o exemplo, então, que a gente viu aqui de vetor. Bom, vamos dar uma olhada o que seria uma matriz agora. Bom, uma matriz, a gente estava vendo ali na parte teórica, que é um array, um vetor de vetores, né? Ou seja, ele tem duas dimensões. Bom, vou considerar esse espaço aqui como a minha matriz, tá? Para a gente entender. Bom, uma matriz é mais ou menos que nem aqui o Excel que a gente está vendo, né? Bom, ele tem linhas e colunas, né? Acho que ficou para ficar mais claro, né? Bom, se eu considerar aqui, ó, vamos pensar o seguinte: a gente sempre começa uma matriz, uma matriz tá certo? Uma matriz pelas linhas. Eu tenho a linha 0 e tenho a linha 1. E tenho a coluna 1 e, a coluna 0 e a coluna 1, tá? Beleza. Se eu considerar as coordenadas 0, 0 aqui, né, ou do Excel aqui que a gente está vendo, a linha 2 e a coluna B, né, tá, para exemplificar, eu vou colocar um outro valor aqui. Vamos pensar que eu vou colocar o número 22. Na coluna 1 da linha 0, eu vou colocar o valor 4. E vou colocar aqui, por exemplo, 6 e 9. Bom, até o Excel ele ajuda a gente para pegar aqui e exemplificar, por exemplo, o conceito de uma matriz. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, colocar nessa célula do Excel aqui, ó, o valor, tá? 4, ou o valor que tem aqui nessa célula, né? Bom, o que eu preciso? Eu preciso dizer qual é a linha e qual é a coluna que ela tem, né? Então, eu vou atribuir aqui ó, o valor desse cara aqui a C2. Ó, então, ele copiou o valor que eu tenho ali, né? Bom, a gente faria isso mais ou menos na lógica lá, dessa forma aqui. Imaginando assim, se eu tivesse a minha variável matriz, eu estaria colocando
duas coordenadas, né? Então, duas coordenadas. Na primeira coordenada seria 0 e a segunda coordenada seria 1. Ou seja, na linha 0, na coluna 1, eu teria o 4. Beleza, pessoal? Bom, antes de salvar aqui, até vamos criar também, vou chamar aqui matriz essa, e vamos criar também um exemplozinho aqui de registros. Bom, imagine se eu tivesse, por exemplo, um array de um tipo de dados heterogêneo, um registro, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma pequena abstração e vou criar uma pessoa, beleza. Essa pessoa vai ter o nome e a idade, né? Opa, faltou um izinho aqui. Idade. Então, se eu pensar dessa forma assim, ó, cada linha aqui para baixo, né, ali seria o meu cabeçalho ali, eu vou ter uma representação de uma pessoa. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, na primeira linha, no índice nome, João. Sei lá, a idade dele seria 17, estou chutando aqui um valor, tá? E aqui o Augusto, tá? Com a idade de 18 anos. E o Fred com 20, beleza? Bom, olha só. Então, quando eu tenho um array de registros, né, ele é muito semelhante a eu ter, por exemplo, uma matriz. A única diferença é que se eu tivesse assim, ó, se eu chamasse esse meu esse meu vetor de pessoas, né, eu consideraria, bom, se eu quero pegar o valor, sei lá, o valor Augusto aqui, né, o que eu faria? Bom, se eu considerasse que fosse pessoas, né, eu iria pegar a posição ali, como a gente já viu, posição 1, ou 0, 1, né, 1, e pegaria o valor nome. Perfeito? Beleza, pessoal? Até a próxima.